Atualiza, com Antony Galvão. No debate em que o chileno participou, nosso amigo chileno ateu, que eu ficaria babando, como diz o ditado, para participar de um debate como esse. Deixando logo claro, quando eu for, não vai ter debate. Viu, gente? Não vai ter debate. Vai ter só o início, vai ser polêmico. No dia que eu for, não vai ter debate. Porque eu vou levar 2 escorpiões num frasco. 2 escorpiões num frasco. Antony, espera aí, Antony. Calma lá. Você vai levar escorpiões para picar os pastores, os apologetas? Não, para com isso. Primeiro que o meu próprio conselho lá é que eles não pisem em escorpiões. E que eles não façam loucura. Mas os escorpiões que eu vou levar é apenas o teste que Jesus prometeu. O desafio que Jesus prometeu, que aqueles que estivessem com ele, acreditando nele, poderiam pisar em escorpiões e serpentes. Eu não vou levar serpente. Então, eu não quero debater com ateu, quero debater com crente, com cristão. Se o cara não tem fé para pisar em escorpião, ele não é cristão. Se ele não tem fé para pegar em serpente peçonhenta, ele não é pegar, não é tipo o biólogo que pega com jeito certo de pegar, aquela coisa toda que não recomendo também. Mas se ele não tem fé para pegar e deixar a serpente fazer o que quiser com ele, picar ou qualquer coisa e não acontecer nada, ele não é cristão. Marcos 16, versos 17 e 18. Pegareis em serpentes, e se beberdes alguma coisa mortífera, nada fará dano algum. Se o cara que diz que é cristão e ele não tem coragem, ele não tem fé para beber um copo de veneno e não acontecer nada, ele não é cristão. E eu não tô dando conselho que faça isso não, viu? Por favor, não faça não. Não faça essa loucura não, porque senão, crente, você morre. Você morre, porque primeiro que lá tudo é mentira. O que está escrito lá tudo é mentira, é ficção romana. Segundo, não faça não, porque se você fazer, você vai para a cidade do pé junto. Você vai comer capim pela raiz, como diz o ditado. Ou vestir um paletó de madeira. E se eu levar escorpiões para um debate, por favor, não vou dar conselho que você pise, tire seu sapato, tire sua meia. Não vai achar que eu tô induzindo você a fazer isso. É a sua fé que vai dizer, para depois debater comigo. Então, esses amigos ateus, chileno, Jason Ferrer, Antônio Miranda, Toshio, que vão aos debates com crentes, eles são bem brandos, são tranquilos. Eu não sei se eu serei tão tranquilo, mas deixando claro que a discussão sempre vai ser no campo das ideias e não vou desrespeitar nenhum por conta da sua fé. Enfrentando um desses pastores, tem uma frase que diz assim, que está no canal que reagiu esse vídeo, no canal Entre a Fé e a Razão. Que tem uma frase que diz assim: você só é bom por medo do inferno. É uma pergunta que Chileno fez, acho que Chileno fez. Você só é bom por medo do inferno? Chileno Gomes coloca cristão contra a parede. E isso aqui, antes de mostrar aqui, que eu vou mostrar, essa parte aqui, porque é pequena a parte que eu vou mostrar dele, debatendo com um cristão aqui defendendo a mentira, que eu vou acrescentar o que o chileno falou. É o seguinte, nenhum crente, nenhum que se diz cristão, se ele não sair e não deixar de acreditar no que ele acredita, não tem como alguém acreditar que ele é uma pessoa de bem, uma pessoa boa. Porque tudo que ele faz é por barganha da suposta salvação e medo do inferno. Nada mais do que isso. E olha que com o chapéu de Valdemir Sandiabo, eu tô bravo hoje. Bravo! Né? Não, fica aí. Vamos pra frente, porque atrás vem crente. Vamos ouvir aqui para que eu possa fazer minha reação. Vamos lá. Era uma coisa que foi
foi mostrada através de fatos históricos. A história se mostrou assim. Se nós compararmos os momentos da cristandade, os momentos onde se viveu o cristianismo com os outros momentos onde não se tinha as concepções éticas e morais que o cristianismo trouxe para a sociedade e que você defende, você vai ver uma disparidade total. Porque antes do cristianismo nós víamos coisas horrorosas como a barbárie, né, a eugenia, nós vimos coisas terríveis. Mentira, muito mentira. O ser humano sempre foi mau, na sua maioria, mas dentre os seres humanos, independente de religião, tem aquele que realmente tem humanismo, é humano e não precisa de religião para ser humano, não precisa de cristianismo da mentira para ser humano. Que essas coisas elas foram, através do cristianismo, extinguidas da sociedade em certo aspecto ou foram completamente rechaçadas, coisas que antes eram tidas como normal. Bom, eu compreendo a sua fala, mas a verdade é que empiricamente, historicamente, a gente se prova o contrário, né? Primeiro porque o cristianismo, ele também já foi uma barbárie, né? A gente teve aí 1000 anos da Idade Média, que filosoficamente a gente chama de Idade das Trevas, porque não podia existir nenhum tipo de pensamento que fosse divergente da igreja, porque até os próprios cristãos eles tinham medo da igreja, porque eles eram condenados como hereges, só por descobertas científicas. Para você ter uma ideia, no ano 800, o islamismo era considerado a religião do amor, embora hoje ela seja uma religião radical, né? Só para eu concluir. E o que acontece? Hoje, os países que têm o maior IDH do mundo, que têm a maior condição de felicidade, são os países considerados seculares, onde as pessoas se declaram a sua maioria como não religiosas ou ateias. E existem países que são religiosos e que não são cristãos, que são extremamente muito mais morais, como é o caso dos países asiáticos, né, o próprio Japão e outros que têm uma ideia de comunidade muito maior, uma ideia cultural muito maior e que nunca sequer na história passaram perto do cristianismo. Então essa ideia de que o cristianismo que trouxe moralidade, que trouxe uma limpeza no mundo, ela é epistemologicamente e historicamente errada. Certo, só para pontuar uma coisa. Chileno falou a verdade. Falou a verdade. Achar que o cristianismo é um freio para a população do país em que segue a mentira, não é. O cristianismo, ele dissemina coisas piores. Piores. Primeiro que dissemina desunião, discórdia, igreja contra igreja, pastor contra padre, padre contra pastor, pastor contra outro pastor de uma igreja diferente, de doutrina diferente, desunião, intolerância religiosa. Não existe um sistema para disseminar mais intolerância religiosa do que o cristianismo, porque é baseado naquilo que está no livro. E se eles acham que o que está no livro está certo, eles vão ser homofóbicos, mesmo sem dizer que são, mesmo sem afirmar que são. Eles vão ser totalmente discriminadores, mesmo sem afirmar que são, porque eles estão pelo livro. Eles vão ser intolerantes, mesmo sem afirmar que são, porque eles vão defender somente o Cristo baseado no sistema da sua igreja, da sua doutrina, da sua denominação. Então o cristianismo é a pior praga que tem em qualquer país onde ele chega e ali ele se acomoda. É isso aí. Você disse, falou do herege. O que é o herege? Você sabe definir? O herege é alguém que vai contra as doutrinas da igreja. Só que é isso que era condicionado como herege. O herege, na verdade, para eu que estudei teologia da mentira na época, estudei escatologia, armatiologia, eclesiologia, soteriologia e escatologia. Eu estudei tudo isso. Vamos entender isso aí? O que é teologia? Teologia quer dizer doutrina sobre Deus. Teodeuslogia, estudo ou tratado ou ciência acerca de Deus, que é uma mentira. Escatologia, doutrina do futuro. Vai falar de profetadas, profecias do futuro, sinais se cumprindo, vinda de Cristo e esta merda que a pessoa acredita, que o crente acredita. Armatiologia, doutrina sobre o pecado. O que é pecado? O que não é pecado? Eclesiologia, doutrina da igreja. O que é a igreja? Que está na questão eclésia. E soteriologia, que quer dizer doutrina da suposta salvação.
suposta salvação. Estudei tudo isso. E lá, estudando isso, é que a gente vai entender que quando eles falam sobre hereges, deriva-se de heresia. Herege é aquele que comete heresia dos textos sagrados supostos. Porém, eles dizem que o ateu é herege por não acreditar, por negar a suposta divindade. Isso não é heresia. Negar a suposta existência de um Deus, isso não é heresia. Isso é ateísmo. Ateísmo não tem nada a ver com heresia. Quando eles dizem que o ateu é herege, na verdade, eles acham que o ateu ele está cometendo heresias do livro. Não, o ateu lê o livro do jeito que o livro está. Se está escrito lá que Deus mandava matar bebê, criança, está escrito em 1 Samuel 15:3. E não há contexto para isso. Criança não pode jamais ser morta por conta de um erro de um adulto. Quando o ateu diz que o Deus da Bíblia, ele se arrepende, ele comete várias contradições, em texto que ele se arrepende, texto que ele não se arrepende, ele faz uma coisa e nem sabia o que estava fazendo, um Deus que fracassa o tempo todo, começou pelo céu, né, com o anjo que ele colocou como regente do coral celestial, e parece que ele não sabia que esse anjo ia se rebelar e tirar um terço dos anjos, colocando contra Deus. O Deus que faz um casal, e este casal ele se torna um casal pecador, parece que Deus não sabia. Então o ateu não é herege. O ateu, ele é aquele que nega a existência deste Deus. Herege é cada crente. O crente, ele é herege. O cristão, ele é herege. Porque ele pega o texto e distorce. Ele não quer aceitar que o texto está falando coisa horrenda, coisa que não faz sentido. Aí ele vai tentar dar sentido positivo para o texto. Então o crente é que é o herege. Herege quer dizer aquele que comete heresia. E não tem outro ser humano na face da terra para cometer heresia, a não ser o próprio cristão que está com a Bíblia na mão. É isso, aqui o pau quebra na casa de Noca também. Pelo cristianismo. Não, o herege ele é a pessoa batizada que se desvia da fé católica, ou seja, uma pessoa que é católica, uma pessoa que é cristã, sim, e ela se desvia disso. Então, mentira. Quando a gente vai falar de muçulmanos, quando a gente vai falar de pagãos, que é o que eu estou tratando aqui, eu estou tratando da antiguidade, entendeu? Sim. Não se trata de heresia. Então usar isso como argumento... Não. Então vamos lá. Isso demonstra... Você vê que o rapaz aqui não entende nada do que significa a palavra heresia. Entendeu? Você vê que ele coloca que heresia, aquele que se desvia da fé católica, pra puta que pariu de tanta burrice. Heresia é quem comete um erro do texto em que está interpretando. É a falsa exegese ou a falsa hermenêutica do texto. Exegese, que quer dizer arte de expor uma ideia sobre o texto. Se você expõe uma ideia que não condiz com o texto, isso é heresia. Tá? Hermenêutica, a arte de interpretar um texto. Pegar o texto do jeito que está e fazer uma interpretação. E quando o crente ele quer interpretar o texto da Bíblia, ele interpreta tudo para condizer com o que ele gosta, com o que ele aprendeu, com o que ele acha certo, e isso é heresia. Heresia é isso aí. E deixando claro, ateu não é herege. Ateu é apenas alguém que nega qualquer divindade ou qualquer espírito, qualquer fantasma de qualquer dimensão, que isso tudo nunca teve evidência, é tudo mentira. Deixando claro, aqui o pau quebra na casa de Noca, meu amigo. Peraí, vamos lá, historicamente. Galileu Galilei, ele era cristão? Bom, como eu ia dizendo, o que a gente falou em questão ao herege, eu estou dizendo em questão à antiguidade, a questão ao paganismo. Você pode dizer que o modo de viver pagão era superior ao cristão? Você acha, por exemplo, que os índios que praticavam antropofagia, os índios canibais aqui, por exemplo, os goitacazes no Rio de Janeiro, que faziam rituais sinistros, maquiavélicos com o corpo, as pessoas mortas, você acha que isso, por exemplo, é uma coisa que... o modo de viver desses índios, ele seria uma coisa... o cristianismo, o catolicismo não seria uma coisa superior a ele? Sim, eu não estou dizendo que não existiam modos piores de viver, mas eu estou dizendo que hoje se mostra que métodos seculares e outras nações que nunca foram cristãs vivem até melhor que em países cristãos. Mas, por exemplo, como a pergunta ela é pessoal, por que o meu modo de viver é melhor? Porque, por exemplo, o próprio Kant, que era um filósofo cristão do século XVIII, ele dizia que a moralidade ela não pode depender de Deus. Ela tem que depender das próprias decisões pessoais. Por quê? Porque senão você é só um interesseiro. Ou você está querendo o benefício do céu,
ou você tem o medo do inferno. Eu não acredito nem em céu nem em inferno. Então por que eu sou bom? Porque eu escolhi ser bom. Entende? Por que eu atuo há 20 anos como voluntariado em associações anti-pedofilia? Fui patrono de um orfanato há 10 anos. Por quê? Porque eu quero o céu? Não acredito em céu. Não tenho medo do inferno. Por quê? Porque eu acredito de verdade que as minhas boas ações elas podem refletir em outras pessoas e que isso Exatamente. pode ser a sociedade, independente de uma divindade. Então, o que você está fazendo... O que você está fazendo é herdar uma pauta cristã. Porque antes da parábola do bom samaritano... Olha o que ele vai dizer, que o cara está herdando uma pauta cristã. Primeiro, eu quero dizer para vocês o seguinte, chileno deu um show aqui, para esse rapaz aqui, e ele está tentando se sair, e agora ele está dizendo que o que chileno falou, que foi uma pauta cristã. Não, a pauta cristã que esse rapaz acredita é fazer o bem, baseado ali em acreditar que vai ter de recompensa uma salvação de um Deus. O bem que o cristão faz, que diz que faz, não é porque ele é bom, é porque ele acha que ele é obrigado a fazer, porque ele tem medo do inferno, é porque ele tem medo de Deus, é porque ele tem medo de demônio. Então ele vai fazer, ele é obrigado a fazer. É a mesma coisa da pessoa que está ali sendo obrigada a levar um prato de comida para alguém, senão morre. Então alguém diz, ó, você leva esse prato de comida, senão você morre. E a pessoa leva o prato de comida e dá. Aí a pessoa que recebe o prato de comida vai pensar que cara legal, que pessoa legal, trouxe um prato de comida. Mas não entende que por trás existe alguma coisa como barganha. Ele levou o prato de comida porque ele foi ameaçado de morte. Então ele levou. Isso não quer dizer que ele é bom. Ele foi obrigado a levar para não morrer. Então o ateu é diferente. Se o ateu dá um prato de comida para uma pessoa, ele dá porque de fato ele tem a mente humanista. Ele é uma pessoa de bem. Ele não tem medo de inferno. Ele foi obrigado a fazer aquilo. Não tem medo de inferno e não tem medo de Deus e não acredita em céu nem inferno. Aí está a diferença. Eu, por exemplo, fui realmente me conhecer quando eu me tornei ateu. Antes eu achava que tudo que eu fazia era por barganha, porque eu fazia, porque eu teria de Deus uma recompensa. Então o que esse rapaz está falando aqui não faz sentido. É uma pessoa desprovida de conhecimento desse lado, que está totalmente embriagada com a religião, com a crença dele. Infelizmente, pode ser uma pessoa honesta sim, particular eu não conheço, não estou aqui criticando. Mas infelizmente é um jovem que poderia investir em outra coisa, investe numa mentira romanizada e também judia para condizer com a vida que ele está vivendo. É isso aí, o resto é conversa fiada. Antes da ética cristã vir à tona, daquele amor ao próximo que o cristianismo vai trazer, esse tipo de coisa, por exemplo, não existia. Você não via orfanatos, por exemplo. Você via pelo contrário. Você via de diversas civilizações pagãs, onde, tribos pagãs, né, que eles pregavam que caso uma pessoa, uma criancinha, ela nascesse deficiente, então essa criança, ela podia ser morta. Não, mas, cara, você é uma visão... Bateram palma aqui, mas o cidadão aqui está mais perdido do que cachorro da mudança. Ele está dizendo que não existia nada que fosse bom, em outras palavras, antes do cristianismo. Mentira, mentira. Sempre existiu o ser humano do bem e o ser humano do mal. O ser humano que fez tudo para fazer aquilo que é bom para as pessoas e o ser humano que fez tudo para fazer o mal contra as pessoas. No meio da nossa sociedade nós temos os criminosos, os bandidos, as pessoas ruins que querem maltratar pessoas para se darem bem. São os egoístas de si próprios. Mas também tem aqueles, tanto dentro das igrejas como fora das igrejas, aqueles que não querem maltratar ninguém. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja achando que de fato tem uma vida após a morte. Que de fato existiu um Jesus, um cara que morreu para salvar a humanidade de um pecado que ele mesmo produziu. Porque se ele é Deus, se ele é Jesus, ou é Jeová, ou é qualquer merda que se acredita, ele poderia sim aniquilar tudo isso sem precisar colocar sacrifício para ninguém fazer, nem ele mesmo fazer. Então se ele tem poder de só deixar o bem existir, a alegria existir, a felicidade existir, ninguém maltratar a criança e tudo, acabou. Aniquila todo o mal e acabou. Mas isso mostra que é tudo uma mentira, uma farsa. E o cristianismo é a maior mentira da face da terra. Então esse rapaz que está conversando com o chileno, infelizmente é uma pessoa alienada e não vai perceber.
Porque pelo jeito que eu vejo, em pleno século XXI, com tanta informação, você vê um rapaz desse aqui, um jovem desse aqui, alienado nisso aqui, é para você ver o quanto que a religião ela é prejudicial na mente do ser humano. Ainda que você seja ateu, você está seguindo um princípio cristão. Tá vendo aí? Aí pronto. Aí ele começa a falar besteira aqui. Ainda que o cara seja ateu, o cara tá seguindo o princípio cristão. Mentira. O princípio cristão foi sangue, destruição, gente jogada na fogueira, gente jogada em arena de animais selvagens. Cristianismo era na época, dentro do Império Romano, era como se você fosse obrigado. É isso mesmo, obrigado a seguir as normas do imperador, porque era a fé do imperador. Na verdade, não era nem fé, era controle mesmo. E isso vem disseminando e vem esta praga para o Brasil. Então, eu só mostrei esta parte aqui para mostrar para vocês o quanto que este povo é um povo enganado e vive enganado. E aqui, meu amigo, não tem papa na língua, não. A gente fala mesmo dentro do limite de liberdade de expressão. Não é nada contra o particular, não. Então, se você quer viver alienado, quer viver preso, quer viver prisioneiro, fique no cristianismo, fique nessa mentira, fique em qualquer religião. Mas se você quer viver uma pessoa livre, chegar o dia de domingo, você tá tranquilo, levar sua família numa pizzaria, ou não, assistir um filme, assistir o futebol, o que você gostar, tomar uma bebida que você gosta, sem prejudicar ninguém, sem usar drogas, sem usar de criminalidade, viver sua vida, aí é outra coisa. Aí eu aconselho você a fazer isso, porque você vai estar usufruindo daquilo que é real, daquilo que é da sua vida. Mas se você se impregna dentro de uma igreja evangélica, ou qualquer merda que se inventaram, você está sendo um prisioneiro, assim como esse rapaz é, infelizmente, no Brasil. E tá aí, eu disse pouco, mas disse tudo. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Um abraço ao chileno e todos os ateus representantes do Brasil de racionalidade. Fui! Atualiza, com Antony Galvão.